Você provavelmente se considera uma pessoa boa, você acredita em coisas certas, você defende valores corretos, mas deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. E se exatamente essa certeza for o que te impede de perceber quando uma ideia se torna cruel? As piores decisões da história não foram tomadas por monstros, foram tomadas por pessoas comuns, pessoas convencidas de que estavam certas. E hoje, sem perceber, nós repetimos o mesmo padrão. Você já percebeu uma coisa estranha? Pessoas boas, gentis e inteligentes conseguem se transformar completamente quando alguém questiona aquilo em que elas acreditam. A conversa muda, o tom muda, o olhar muda. De repente, não é mais uma troca de ideias, é uma disputa. E isso acontece com religião, com política, com valores, com qualquer coisa que a pessoa sente que define quem ela é. E o curioso é que, na maioria das vezes, não é porque ela sabe que está certa, é porque ela não pode estar errada. Existe uma diferença enorme entre acreditar em algo e precisar acreditar. Quando alguém acredita, ela consegue ouvir. Quando alguém precisa acreditar, qualquer pergunta soa como ataque. E isso não tem a ver com verdade, tem a ver com identidade. Desde muito cedo, a gente aprende que certas ideias dizem quem nós somos. A religião vira caráter, a opinião vira personalidade, a crença vira pertencimento. Então, quando alguém questiona a ideia, o cérebro entende como se estivesse questionando a pessoa. Não é mais. Isso faz sentido? É. Você está dizendo que eu sou burro? Que eu vivi errado? Que tudo que eu acreditei não valeu a pena? E o ego entra em modo defesa. Por isso tantas conversas terminam em briga. Não porque alguém quer chegar à verdade, mas porque alguém não quer perder quem acredita ser. A verdade vira secundária. O importante passa a ser não desmontar a própria história. Talvez você já tenha visto isso. Uma conversa tranquila, até alguém tocar num assunto proibido. Religião, política, moral. De repente não existe mais escuta. Só resposta pronta. E quase sempre vem acompanhada de frases como: "Isso é óbvio, todo mundo sabe, sempre foi assim". Essas frases não são sinais de certeza, são sinais de medo. Porque quem realmente entende algo não tem medo de perguntas. Quem entende, explica. Quem entende, conversa. Quem entende, considera. Quem tem medo, grita. O ego odeia duas coisas: estar errado e parecer fraco. Então ele cria um truque muito eficiente. Ele se mistura com a crença. A ideia deixa de ser algo que você tem e vira algo que você é. E quando isso acontece, qualquer questionamento vira ameaça. Por isso pessoas defendem ideias completamente opostas com a mesma convicção absoluta. Ambos os lados se sentem certos, porque nenhum deles está defendendo uma ideia. Estão defendendo o próprio chão emocional. Se aquilo cair, muita coisa cai junto. Existe um conforto enorme na certeza absoluta. Ela elimina dúvidas, reduz a ansiedade, organiza o mundo. Mas ela cobra um preço alto. Ela fecha portas, bloqueia crescimento, transforma a curiosidade em perigo. Repara como as pessoas mais agressivas em debates raramente são as mais seguras. Quem está seguro não precisa humilhar. Quem está seguro não precisa vencer a conversa. Quem está seguro não transforma a discordância em inimigo. O problema não é acreditar com força. O problema é quando a crença vira um escudo. Uma forma elegante de não olhar para dentro, de não lidar com inseguranças, medos e dúvidas. Talvez por isso seja tão difícil mudar de ideia, porque mudar de ideia às vezes parece mudar de identidade. Parece admitir que uma versão antiga de você estava errada. E isso dói. Dói porque bate de frente com o ego. E o ego prefere qualquer coisa, menos a humildade. Mas olha que curioso. As pessoas que mais evoluem na vida não são as que sempre estiveram certas. São as que, em algum momento, conseguiram dizer: talvez eu esteja errado, talvez eu não saiba,
Talvez exista mais coisa aqui. Essa frase parece simples, mas ela é revolucionária. Maturidade não é ter respostas sólidas, é ter perguntas melhores. Não é defender uma ideia até o fim, é saber quando ela já não serve mais. Não é destruir o outro numa discussão. É perceber que convencer alguém nem sempre é mais importante do que compreender. Talvez o maior problema do nosso tempo não seja a falta de informação, é o excesso de certeza. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo tem opinião formada. Todo mundo está absolutamente certo e quase ninguém escuta. Talvez espiritualidade, filosofia ou sabedoria nunca tenham sido sobre estar certo, mas sobre se tornar menos rígido, menos reativo, menos prisioneiro do próprio ego. Talvez a pergunta mais honesta não seja no que você acredita, mas o quanto você consegue questionar sem se sentir ameaçado, porque isso diz muito mais sobre maturidade do que qualquer crença. No fim das contas, não é perigoso acreditar, é perigoso não conseguir duvidar, não é perigoso ter convicções, é perigoso precisar delas para existir. Talvez crescer não seja trocar de ideia o tempo todo, mas aprender a segurá-las com menos rigidez, porque a verdade, se existir, provavelmente não se ofende com perguntas. Existe algo que quase ninguém fala. Muita gente não tem medo de estar errada, tem medo do que vem depois, porque quando uma certeza cai, ela deixa um vazio. E vazio assusta. O vazio não diz no que acreditar, não diz o que pensar, não diz quem você é. Ele só fica ali, silencioso, aberto e esperando. E é por isso que tantas pessoas preferem respostas ruins a perguntas honestas, porque a resposta ruim fecha o assunto. A pergunta honesta abre um abismo. Desde pequenos, a gente aprende a fugir do vazio. Agenda cheia, barulho constante, opiniões prontas. Qualquer coisa para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Porque quando o silêncio chega, as certezas começam a falhar. Talvez seja por isso que o mundo parece tão barulhento. Todo mundo falando, todo mundo explicando, todo mundo defendendo algo. Mas quase ninguém escutando de verdade. A certeza absoluta é uma forma elegante de não parar. Ela mantém a mente ocupada, protege do desconforto, evita o confronto interno. Enquanto você está ocupado defendendo uma ideia, não precisa olhar para dentro. E isso não acontece só com religião ou política. Acontece com tudo. Com a ideia de sucesso, com o que significa vencer na vida, com o que é ser forte, com o que é ser fraco. A gente se agarra a definições prontas porque pensar de novo dá trabalho. Questionar cansa, questionar exige tempo, energia, honestidade e principalmente exige coragem. Coragem para admitir que talvez você tenha vivido muito tempo seguindo algo que nunca parou para examinar. Mas existe algo libertador nesse processo. Quando você solta a necessidade de estar certo, algo estranho acontece. A conversa muda, o corpo relaxa, a mente abre. Você não precisa mais vencer, só entender. E entender é muito mais raro do que concordar. Concordar é fácil, basta repetir. Entender exige escuta real. Talvez seja por isso que pessoas verdadeiramente sábias falam pouco. Elas não estão tentando provar nada. Elas não têm pressa. Elas sabem que a realidade é grande demais para caber em uma frase. Existe uma diferença enorme entre convicção e rigidez. Convicção sustenta, rigidez quebra. Convicção aceita ajustes. Rigidez reage com violência. E quase sempre, quando alguém reage com violência, não é força, é fragilidade. Talvez o verdadeiro sinal de maturidade seja este: conseguir ouvir algo que você discorda sem sentir raiva, sem sentir necessidade de atacar, sem sentir que sua identidade está sendo ameaçada. Isso não te torna fraco, te torna livre. Livre para aprender, livre para mudar, livre para crescer. Porque no fundo, a vida não é um teste onde você precisa acertar tudo. Ela é um processo. E processos exigem abertura. Talvez a gente tenha aprendido errado.
Talvez crescer não seja acumular certezas, mas aprender a conviver com perguntas, sem ansiedade, sem medo, sem desespero. Talvez a paz não venha de saber tudo, mas de aceitar que não sabemos. E tudo bem. No fim, as pessoas mais interessantes não são as que têm as respostas mais firmes, são as que fazem as perguntas mais honestas. E talvez seja isso que realmente importa, não no que você acredita, mas o quanto você está disposto a olhar além do que sempre acreditou. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. Questionar não destrói quem você é, só remove o que nunca foi. Talvez o mais difícil não seja questionar o mundo, mas questionar a si mesmo, porque quando você faz isso, não existe plateia, não existe aplauso, não existe vencedor, só você e aquilo que evita olhar. É muito mais fácil apontar incoerências fora do que admitir confusões internas. É mais confortável defender uma ideia do que encarar o próprio medo de não saber quem seria sem ela. Por isso tanta gente se apega às certezas antigas, mesmo quando elas já não fazem sentido. Porque abandonar uma crença às vezes parece abandonar uma versão inteira de si. E ninguém ensina como atravessar esse momento. Não existe manual para lidar com o vazio que surge depois da dúvida. Então as pessoas fazem o que aprenderam a fazer melhor. Correm de volta para respostas prontas. Mas talvez esse vazio não seja um erro. Talvez ele seja um espaço, um intervalo necessário entre o que você foi e o que pode se tornar. A gente aprendeu a ter medo de não saber, mas talvez o não saber seja exatamente onde a transformação começa. Não como uma explosão, mas como um ajuste silencioso. Aos poucos, quando você aceita não ter todas as respostas, algo muda. Você escuta mais, reage menos, julga com menos pressa e percebe que não precisa provar nada para existir. Talvez a verdadeira liberdade não seja escolher o lado certo, mas perceber que você não é obrigado a viver em guerra o tempo todo, nem consigo, nem com os outros. Porque no fim, a rigidez cansa, ela pesa. Manter certezas absolutas exige vigilância constante. Exige defesa, exige ataque, exige energia. Já a dúvida honesta, respira. Talvez viver bem não seja segurar ideias com força, mas segurá-las com cuidado, sabendo que algumas ficam e outras precisam ir. E talvez, só talvez, crescer seja aprender a caminhar sem precisar de chão sólido o tempo todo.